Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tricolor News com pós-jogo aqui para vocês. E o São Paulo estreou ontem na Libertadores. E eu já vou logo adiantando que foi um futebol muito fraco, muito abaixo daquilo que o São Paulo, com os jogadores que tem no elenco, pode apresentar. Estreou com vitória magra de 1-0, mas era obrigação no mínimo ganhar do Tajeres. Poderia ser por 2-0, mas aí São Paulo teve um gol anulado corretamente, porque por um descuido ali do Oscar acabou invalidando a jogada, e o gol do Caleri, que tanto precisava desse gol, principalmente em Libertadores, o gol foi anulado. Então placar final 1-0 para o São Paulo. E nesse vídeo eu gostaria de trazer para vocês aí uma resenha, pessoal lá do Arquibancada, sobre a questão dos jogadores com o Zubeldia, né? Tanto se falou aí em demissão do Zubeldia na mídia durante a semana, pressão, etc. Mas aí quando o Alisson marcou o gol da partida, aí o Alisson correu para o Zubeldia, abraçou. E agora o assunto os jogadores estão fechados com o Zubeldia. Eu confesso que no jogo contra o Sport eu fiquei um pouquinho com o pé atrás em relação a vestiário, né, como a gente chama, da relação do técnico com os jogadores. Cara, o Caleri isolou aquela bola, parecia que estava jogando futebol americano. Eu confesso que me gerou uma dúvida, será que os caras queriam derrubar o Zubeldia? Mas aí eu gostaria de trazer uma resenha para vocês e deixo que tirem suas próprias conclusões. Antes de tudo eu gostaria de pedir que, se você não se inscreveu no canal ainda, dá um joinha aí, se inscreve, deixa um comentário se for possível, porque isso fortalece demais o nosso trabalho e você ainda contribui para que o canal alcance os primeiros 500 inscritos. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua presença aqui. Peço que dê um like aí, curte, compartilha, porque isso nos ajuda muito. E eu vou colocar aqui na tela para vocês a escalação que o São Paulo iniciou a partida, tá? Essa é a maneira que o SofaScore faz a distribuição lá, fica parecendo um 4-3-3, mas o São Paulo entrou em campo com 3 zagueiros, né? Que foi o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco. E nas laterais o São Paulo entrou com Cedric Soares e o Enzo Dias. A dupla de volante foi o Alisson e o Luiz Gustavo. E do meio para frente o São Paulo tinha o Oscar, o Ferreirinha e o Jonathan Caleri. Então o São Paulo entrou aí sem o Lucas Moura. Porém, no meu ponto de vista, eu acho que essa equipe que entrou em campo já é suficiente para mostrar um futebol apresentável, né? Mas cara, foi tão abaixo do esperado que no intervalo a equipe de transmissão lá da emissora não tinha nem melhores momentos para apresentar. Então apenas fizeram uma análise ali do Oscar, do seu deslocamento, estava voltando para buscar bola, etc e tal, mas assim, fora isso, não teve o que apresentar no primeiro tempo. Então foi um futebol muito abaixo do que essa equipe pode apresentar. Mas aí eu gostaria de compartilhar com vocês uma resenha aí, como eu falei, da equipe do Arquibancada, falando sobre esse abraço do Alisson ao fazer o gol com o Zubeldia, que é como se fosse, olha, tamo junto, hein, a gente tá contigo. Que meio que dá uma aniquilada nesses rumores aí de demissão, de saída do Zubeldia do São Paulo, tá? Vamos para a tela. Antes de passar pro Léo comandar o nosso bate-papo aqui, para ele tocar, eu só queria fazer uma pergunta, Léo, pro Renan, e aí depois você já fica à vontade aí para comandar aqui o nosso bate-papo. Porque teve um ponto que me chamou muito a atenção, especificamente no gol do São Paulo. No gol válido, né? Porque era para ser 2-0, né? Não vou esquecer. Mas o Alisson, ele vai correndo, ele aponta pro Zubeldia, ele manda alguma mensagem que eu não consegui ali ler, e aí ele abraça o Zubeldia muito efusivamente, como quem diz assim, tamo junto com você. E assim, isso, pelo menos assim, é o que eu falei, eu não tô feliz com o trabalho do Zubeldia, eu acho que tem pontos muito críticos aí. O fato dele não usar a base depõe muito contra ele. E o fato do time não ter uma evolução depois de muito tempo treinando também vai contra o trabalho dele. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que dependem dos jogadores também, que não é culpa do treinador. E aí quando o Alisson faz o gol e vai pra cima ali comemorar com ele, me deu a impressão que ele dá um recado assim, vocês podem estar criticando e falando o que for, mas o elenco tá fechado com ele. E aí quando acontece isso, Renan, eu queria que você desse sua opinião de jogador,
Porque muitas vezes as diretorias do São Paulo foram contra o elenco. Demitiram pessoas, trocaram de treinadores muitas vezes, indo contra o que o elenco quer. Não estou dizendo que tem que fazer o que o elenco deseja, mas me parece um recado muito claro que assim, estamos fechados com o treinador. Você viu dessa forma? Eu também vi dessa forma, Senna. Inclusive no momento eu falei, né? É legal quando o jogador faz um gol e no momento que o treinador está sendo pressionado, está sendo contestado, ele vai e aponta. A impressão que eu tive é que ele falou que é para você. Essa é a impressão que eu tive. E mandando esse recado de fato. O grupo tá com ele. E treinador de futebol, Senna, nada mais é claro que a gente tá aqui para debater a performance, o desempenho do time, como o Léo falou. Mas no final das contas, um treinador de futebol, não importa se é no 3-5-2, no 4-4-2, no 3-4-3, não interessa. Ele tem que fazer 11 caras se matarem por ele dentro do campo. E parece que isso o Zubeldia consegue tirar dos jogadores, né? O pessoal do chat deve estar falando muito dos meninos da base. E eu concordo com vocês. Eu usaria muito mais esse menino da base. Mas eu coloquei uma coisa na minha cabeça e peço que vocês façam também, para não passar mais nervoso. Se vocês estiverem esperando o uso desses meninos da base de muito talento pelo Zubeldia, esqueçam. Não vai ser por ele, né? Aí é uma decisão da diretoria, mas não vai ser por ele. Hoje, mais uma vez, quanto o Sport nem se fala. No Campeonato Paulista e tal, quanto o Sport teve muita oportunidade de colocar os meninos. E ele colocou porque estava jogando em casa, a torcida pedindo e tal, e mesmo assim depois do jogo ele falou: 2 meninos, 2 juveniles, 25 minutos em campo para decidir um jogo de Série A. Não é o perfil dele. De Libertadores, então, hoje eu não esperava. Eu até comentei aqui, né, quando o Fernandão perguntou, tem o Lucas Ferreira, tem o Matheus, tem o Rio... Mas eu não esperava, sinceramente, que ele fosse colocar. Se tá difícil colocar em casa contra o Sport numa estreia de Série A de Campeonato Brasileiro, quem dirá na Libertadores jogando fora de casa na Argentina, contra o Talleres. Portanto, isso é uma coisa que eu já coloquei na minha cabeça. Eu tenho várias críticas a fazer a respeito de leitura de jogo. Falei aqui antes do jogo do Zubeldia, o que ele fez no jogo contra o Sport. Só que, para hoje, eu tô apegado ao resultado. Precisávamos hoje do resultado. Da forma que fosse, jogando bem, jogando mal, jogando mais ou menos. O importante eu vi o começo de jogo São Paulo tirando aquele ímpeto inicial, a pressão inicial do Talleres, conseguindo controlar o jogo. Isso pra mim já foi positivo pra caramba, porque eu esperava um início de jogo, o Talleres amassando e a gente, se Deus quiser, não vamos tomar um gol. Não foi isso, foi um jogo tranquilo, na minha opinião. Isso pra mim já é uma vitória pra um time que que tá sendo muito pressionado ultimamente. Não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, né? Mas eu não esperava tanto o São Paulo vai envolver eles o tempo todo, o São Paulo vai pegar a bola. Não esperava isso. Eu esperava um jogo mais ou menos como foi, um golzinho pra lá, um golzinho pra cá, graças a Deus que veio pra cá o nosso golzinho, né? E esperava um jogo da forma que foi. Portanto, hoje eu tenho elogios a fazer o Zubeldia, por incrível que pareça, porque eu já não espero mais, Senna, Léo, Fernandão, o pessoal que nos acompanha, eu já não espero mais dele que ele use esses meninos da base. E acho que nem os meninos estão mais esperando tantas oportunidades, infelizmente. Mas eu fui uma vez em 2005, há 20 anos atrás, do lado de Buenos Aires, a Quilmes, ali era pressão, malandro. Eu nunca joguei no Mário Kempis, mas é um estádio com espaço, enorme, tem a pista e tal. Eu não, sinceramente, como ex-jogador, não vejo uma pressão. No estádio do Quilmes, malandro, o cara metia a mão, pegava no cicinho. E jogou como volante eu e o Ale. O Ale com 18 anos e eu com 19. Então, se você não tiver a coragem, se você não tiver... Eu ia falar uma palavra, deixa quieto. Se você não tiver... Né, que eu falo, sem problema. Currones. Cara, você tem que ter, Senna. Pra potencializar esses talentos, Senna. Senão a gente vai acabar perdendo mais 1, mais 2, mais 3 jogadores de graça. Você tem que ter essa coragem. O treinador da seleção da Inglaterra colocou um jogador de lateral esquerdo, Lewis Skelly,
lateral esquerdo do Arsenal. Ele não tem 30 jogos como profissional no Arsenal. Ele colocou no English Team, na seleção inglesa. Coragem. Tem que ter coragem, porque talento os meninos têm. Agora, daqui a pouco ficar só treinando, a gente vai perder esses talentos. Mas enfim, eu já tirei da minha cabeça.